Você se lembra o que estava fazendo na manhã do dia 11 de setembro de 2001, quando isso aqui aconteceu? A informação é de que um jato comercial, não se sabe ainda se de passageiros ou de carga, se chocou com as torres. Eu dormia quando o voo 11 da American Airlines atingiu a torre norte do World Trade Center ao sul da ilha de Manhattan. De seu escritório, minha mulher me telefonou informando que um teco-teco se chocara contra a torre. Levantei-me de um salto, já em estado de prontidão, liguei a TV e coloquei na CNN. E a partir daquele momento, durante vários dias, só larguei a telinha para breves cochiladas. Senti que aquela história, além de mudar os destinos da humanidade, mudaria o meu destino. Seria a minha história. Em 2001, eu tinha 16 anos de idade, e assim como o jornalista Ivan Santana, autor do livro Plano de Ataque, eu também dormia quando o primeiro voo atingiu a torre norte do World Trade Center. Eu lembro que fui acordado por volta das 10 da manhã pela minha mãe com a notícia de que um acidente havia acontecido em Nova York, segundo ela tinha escutado na rádio. Levantei e fui ligar a TV na sala, onde, dentro de poucos minutos, acompanharia, perplexo, assim como todo mundo, o momento em que um segundo avião surgiu na tela e atingiu em cheio a torre sul do World Trade Center. Até aquele ponto, eu sequer era capaz de imaginar que estava testemunhando pela TV um dos maiores atentados terroristas da história e cujas consequências afetariam drasticamente a geopolítica mundial. No livro Plano de Ataque, Ivan Santana nos conta como foram concebidos e executados os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, detalhando como Osama Bin Laden e a organização Al-Qaeda recrutaram os terroristas, que tipo de treinamento eles receberam nas montanhas do Afeganistão e como esses homens viveram secretamente nos Estados Unidos por meses antes dos ataques. A obra também explora o que aconteceu no interior das 4 aeronaves sequestradas e em seus respectivos alvos em Nova York e Washington, eventos reconstituídos a partir dos próprios relatos das vítimas, que se comunicaram com parentes e autoridades enquanto o plano fatal era posto em prática. O mundo começa a saber da tragédia às 8h48, 1 minuto e 20 segundos após o choque do voo 11 contra a Torre Norte. Nesse instante, a CNN leva ao ar seu primeiro boletim, dando a tragédia como notícia não confirmada. São 9h48 em São Paulo, 14h48 em Londres, 15h48 em Paris, 17h48 em Moscou. São 19h48 no Paquistão e Afeganistão. Num destes dois países, Osama Bin Laden, escondido, aguarda ansioso o desfecho dos ataques à cabeça da serpente. A notícia se espalha pelos 24 fusos horários. Um telespectador em Pequim, onde são quase 10 horas da noite, sabe mais sobre a tragédia do que Ron DeFrancesco, que no 84º andar da Torre Sul aguarda os mercados abrirem. Mas mesmo o homem de Pequim, assim como a maioria das centenas de milhões de pessoas que assistem ao incêndio, não entende quando outro avião se aproxima das Torres Gêmeas. O que se pode trazer de relevante a respeito de uma situação que já foi amplamente discutida e explorada? Essa era uma das questões que me vinham em mente antes de iniciar a leitura de Plano de Ataque. E para minha surpresa, também foi uma preocupação do autor, o jornalista Ivan Santana, quando se viu diante das 17.000 páginas de documentos que ele reuniu ao longo de 3 anos de pesquisas sobre o 11 de setembro. E bem, o que eu posso afirmar é que as informações que ele compactou nas 276 páginas que compõem essa obra definitivamente apresentam uma perspectiva bem diferente da que tivemos acompanhando as notícias pela TV e jornais daquela época, que dimensionavam a tragédia apenas em números. Esse livro funciona como uma espécie de lupa, que permite ao leitor enxergar o fator humano por trás das imagens que marcaram aquele dia, e onde, sem sensacionalismo, o autor privilegia as histórias de homens e mulheres cujos destinos foram tragicamente interrompidos ou abalados naquela fatídica manhã. Com a mesma habilidade empregada em seus trabalhos anteriores no gênero livro-reportagem, Ivan Santana apresenta aqui uma narrativa envolvente e de fácil fluidez, cujo estilo nos remete a uma prosa ficcional e através da qual ele expõe histórias pouco ou nunca exploradas de pessoas que estavam a bordo dos aviões sequestrados ou em seus alvos, World Trade Center e Pentágono, reconstituídos através de seus próprios relatos angustiantes a parentes e autoridades, com destaque para os passageiros e tripulantes do voo 93 da United Airlines, que numa atitude corajosa tentaram retomar
retomar o controle da aeronave e cujas últimas palavras registradas de um dos passageiros, Todd Beamer, se tornaram o símbolo dessa resistência. Ele disse: "Are you ready? Ok, let's roll", o que em português, numa tradução livre, significa o mesmo que "está pronto? Ok, vamos nessa". Beamer também acha que tudo o que está acontecendo é parte de um mesmo complô e que suas chances de morrer são enormes. Não quer partir sem deixar uma mensagem final para sua mulher Lisa, para David, 3 anos, para Andrew, 1 ano e meio, e para a menininha que vai nascer em janeiro. E assim, Todd Beamer passa a contar para uma desconhecida, outra Lisa Jefferson, sua própria história e a narrar a história do voo 93, pelo menos a daquela manhã, pois a história completa começou na Alemanha em 1996, quando um estudante libanês, moderno e liberal chamado Ziad Jarrah, então com 21 anos, após ter passado a maior parte de sua vida no Oriente Médio sem ser influenciado por fundamentalistas islâmicos, foi finalmente dobrado pelos extremistas da Mesquita Quds em Hamburgo. Na minha opinião, um dos principais méritos da narrativa de Ivan Santana nesse livro é o fato dela evitar julgamentos morais, permitindo ao leitor conhecer também as histórias dos terroristas envolvidos nos atentados e, a partir delas, contextualizar suas motivações extremistas, com destaque para a jornada do jovem libanês Ziad Jarrah, piloto que assumiu o controle do voo 93 da United Airlines e que, antes de ser influenciado e recrutado por fundamentalistas islâmicos para essa missão suicida, havia levado uma vida praticamente de ocidental, sem fortes convicções religiosas, o que revela o potencial sombrio e perigoso do fanatismo. Além disso, conforme reconstrói a cronologia dos atentados, o autor também expõe fragilidades, tanto dos ambiciosos planos da Al-Qaeda, que por vezes quase foram descobertos ou desarticulados, como também das autoridades norte-americanas, cujas falhas de comunicação e organização provocaram uma sucessão de erros e negligências que, se evitados, poderiam ter salvado muitas vidas naquela data. Apesar dos milhares de voos comerciais que cruzam os céus dos Estados Unidos a qualquer instante do dia ou da noite, não há, neste 11 de setembro de 2001, nenhum procedimento através do qual todos os voos comerciais tenham condições de receber, ao mesmo tempo ou com diferença de poucos minutos, um comunicado, uma notificação qualquer. Aliás, não há uma rotina estabelecida pela qual a FAA, a Força Aérea, o Comando das Forças Armadas, a Casa Branca, o FBI, a CIA e o Serviço Secreto possam trocar informações urgentes e simultâneas. Os órgãos, assim como as empresas aéreas e os centros de controle de voo, são estanques, egocêntricos. Ninguém fala com ninguém. Naquele dia, 2.973 pessoas morreram. 342 delas eram bombeiros e policiais que trabalhavam no resgate das vítimas nas Torres Gêmeas. Porém, quando pensamos apenas na frieza dos números impressionantes de grandes tragédias, nem sempre nos damos conta das vidas por trás desses algoritmos. Livros, como Plano de Ataque, servem justamente para nos lembrar delas. E muito embora essa obra tenha sido escrita com evidente cuidado e sensibilidade por Ivan Santana, não se trata de uma leitura fácil de digerir devido à sua forte carga emocional, que se intensifica conforme os relatos se aproximam de seus momentos finais, ponto em que acompanhar essas histórias individuais se torna uma tarefa essencialmente pesada e angustiante. Das mais de 2.500 pessoas que morreram nas Torres Gêmeas, pouquíssimos fragmentos de corpos puderam ser localizados, e nem sinal das caixas pretas dos voos AAL-11 e UAL-175. O grau de destruição foi tão grande que as equipes de resgate não encontraram mesas, cadeiras, teclados de computador, telefones. O máximo que se conseguiu recuperar foram objetos pequenos, tais como uma tampa plástica de caneta calcinada ou um clipe entortado. O World Trade Center transformou-se em pó. Acho importante destacar que, ao ser publicado em 2006 pela editora Objetiva, alguns desdobramentos da guerra ao terror iniciada pelos Estados Unidos em retaliação aos atentados ainda não haviam chegado a uma conclusão. Justamente por isso, algumas informações que encontramos no epílogo desse livro hoje estão datadas e carecem de atualização, como, por exemplo, o fato do terrorista Osama Bin Laden ter sido localizado e morto por uma operação norte-americana em maio de 2011. E é possível que, após concluir essa leitura, você sinta a necessidade de ampliar as informações absorvidas e saber um pouco mais de algumas histórias que conhecemos aqui. Por isso, recomendo os filmes As Torres Gêmeas, dirigido por Oliver Stone, Voo United 93, escrito e dirigido por Paul Greengrass, e
principalmente o documentário 11 de Setembro, realizado pelos irmãos Didion e Julius Naudet, que inclusive é um dos personagens do livro Plano de Ataque. Foi Julius quem filmou, por acaso, a única imagem conhecida do voo 11 da American Airlines atingindo a torre norte do World Trade Center, enquanto acompanhava o chefe do Corpo de Bombeiros atendendo a um chamado de vazamento de gás. Esse documentário é, na minha opinião, o mais importante registro visual dos atentados em Nova York e acompanha de perto o trabalho dos bombeiros no interior das Torres Gêmeas. A edição em DVD traz 30 minutos a mais que a versão exibida pela TV, além de 50 minutos de entrevistas com bombeiros que sobreviveram à queda das Torres Gêmeas. Aqui na descrição vocês vão encontrar um link patrocinado para adquirir Plano de Ataque através do site da Amazon. Lembrando que ao comprar através dele você estará ajudando o canal e desde já eu agradeço. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha, comentar, se inscrever no canal e também de me seguir nas redes sociais. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!